Nossas doenças, de alguma forma ou de outra, elas são uma construção. A forma de a gente ver aquilo como sofrimento, entende? Porque a gente pode ter condições do corpo que são inevitáveis, porque é natural do corpo deteriorar. Mas isso não quer dizer que seja uma enfermidade, isso não quer dizer que seja um adoecimento. Passa a ser um adoecimento a partir do momento que a gente cria um conceito e constrói o que deveria ser a saúde. Olá, bem-vindos ao Medicinar Podcast, um programa conduzido por Fernanda Castellano e Mariana Scarpa, que aborda as questões relativas à saúde por meio do cultivo interno, à luz da medicina chinesa e da psicologia budista. Se você busca o autoconhecimento e a preservação da saúde, este programa é para você. Medicinar Podcast, reflexões que conectam. No programa de hoje, o que significa a saúde na medicina oriental? Se a gente está buscando entender o que é a nossa saúde, se a gente está doente, a gente está buscando uma solução, vamos dizer assim, está buscando uma cura, a gente precisa primeiro entender o que é saúde. E aí eu acho bonito quando a medicina chinesa traz, assim, no primeiro livro, no primeiro tratado de medicina que alguém já escreveu, ou talvez você possa me corrigir, que seja o mais importante, que é o livro do Imperador Amarelo. O primeiro capítulo, ele vai justamente questionar isso, né? Por que adoece o homem? E aí eu lembro do meu professor, José Luiz Padilha, também no seu texto clássico de ensinamentos, justamente trazendo a ideia de que na natureza nada adoece. Nenhuma planta adoece, nenhum animal em liberdade adoece. Segundo o ponto de vista dele, a gente adoece porque há um componente do homem que faz adoecer. E eu queria começar a nossa discussão falando um pouco sobre isso. Porque pode parecer contraditório você falar, nossa, mas assim, na natureza nada adoece, porém os animais e as plantas morrem. E aí? Como é que é essa relação, né? Eu acho que a medicina oriental vai trazer uma visão completamente diferente do que é adoecer e o que é ter saúde. Eu acho bem relevante esse primeiro capítulo, que é justamente ele trabalhando o que se chama de, em chinês, de Yangshen, que é a prática desse cultivo da vida, assim, manutenção da vida. Esse primeiro capítulo, ele vai começar com essa pergunta mesmo, né? Por que os homens adoecem? E é justo para tentar entender tanto o fluxo natural da vida, escrevendo esses ciclos naturais no ser humano, e, por oposição a um ciclo natural de fluxo vital, você também pode ter o que eles chamam de contracorrente, de ir contra o fluxo, e todos esses movimentos que vão contra o movimento natural da vida em si, né, no ser humano, isso é o que adoece. Mas aí como que a gente entende o que é esse fluxo natural? Pode ser uma abordagem mais ampla, né? A gente pode ver assim como toda vez que a gente sente a espontaneidade da vida fluindo na gente, que a gente sente vitalidade, que a gente não fica cansado, em que as coisas fluem naturalmente, tudo isso indica que a gente está a favor do fluxo da vida em nós. Agora, toda vez que a gente sente um peso, que a gente entra num descompasso, em que as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, no sentido de que tem alguma coisa que entrava, quando a vida começa a ficar com menos qualidade assim de aproveitamento, quando a gente se perde nos automatismos, tudo isso é ir contra o movimento da vida. Só que o texto ele vai detalhar mais, assim como a gente tem as estações do ano fora, e essas estações elas têm o seu
e seu início, o seu ápice no amadurecimento e o seu declínio para uma nova estação, então a gente também tem esses fluxos dentro da gente, né? Esse ciclo dentro da gente de início, ápice e declínio. Isso seria o movimento natural. Ele vai, nesse primeiro capítulo, ele vai esmiuçar esse fluxos, assim, né? Mas pensando em geral na nossa vida, né? Tem em vários momentos que a gente vai ter comportamentos, atitudes, pensamentos que se iniciam dado um determinado contexto, vão amadurecendo e declinam, né? E se encerram. Mas então, se a gente considerar que esse movimento de vida e de morte, por assim dizer, seja da morte do corpo mesmo ou a morte de ciclos, se isso é considerado natural e o fluxo das coisas, como você estava dizendo, aonde que entra o que é doente nisso tudo? A doença ela entra no momento em que um fluxo que deveria ser natural, seja ele de início, meio ou fim de alguma coisa, começa a ter pequenos entraves, assim, bloqueios, ou em exemplos bobos, né, bem práticos da vida. Se a gente tá, às vezes a gente não está disposto a acordar cedo no inverno. E é natural que a gente não esteja disposto a acordar cedo no inverno, justo porque o movimento do inverno, o sol não nasce tão cedo quanto nasce no verão. E o fluxo mais natural no nosso corpo seria a gente se regular pelo ritmo do sol. Se o sol nasce fora, mais cedo, a gente se desperta mais cedo. Se o sol nasce fora mais tarde, a gente deveria despertar mais tarde e sentir mais essa interação do fora com o dentro. A gente estaria mais em sintonia com esse fluxo vital. No entanto, a gente vive numa sociedade em que pouco importa o fora. É muito raro você ter espaço na tua vida para poder lidar com isso. Então, muita gente tem horário para entrar no trabalho e é horário super cedo. Então, não importa se é verão ou se é inverno, a pessoa tem que acordar mega cedo. E aí vai dormir mega tarde, porque a gente já inventou a luz, né? Então, e tem o computador, e tem as telas, e coisas que, tipo, deixam a nossa vista mais excitada, a nossa cabeça mais agitada. Então, fica mais difícil de dormir na hora que o sol se põe, né? A gente não vai se recolher na hora que o sol se põe, a gente vai se recolher muito tempo depois. E aí isso vai prejudicando a nossa saúde no dia a dia. E o cultivo diário é o que faz também impactar no final das contas, nessa nosso cultivo da longevidade. Se a gente tem, por hábitos, dormir super tarde, acordar mega cedo, e a gente acorda cansado, não repõe direito as energias, se alimenta mal, tudo isso são pequenas coisas que, no somatório geral, vão prejudicando a nossa saúde. Entendi. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Que bom! Vamos lá, então, né? Assim, claro que existe uma manutenção de corpo, que eu interpretei dos exemplos que você deu, por exemplo, de acordar mais cedo, acordar mais tarde, se alimentar bem ou mal. Isso é uma coisa que é dentro dos nossos vários seres, ou melhor dito, dos nossos corpos, do mais sutil ao mais grosseiro, que a medicina oriental considera que a gente é mais do que corpo, né? Mas, enfim, dentro do que a gente pode cuidar para manter o corpo, é óbvio que existe uma causa e um efeito que se eu não me alimentar direito, meu corpo ele vai ter a consequência dessa má alimentação, assim como ele vai ter a consequência da boa alimentação. No entanto, eu acho que se a gente for explorar o que significa saúde ou doença, dentro de todas essas possibilidades do mais sutil que somos, eu excluiria a parte do que você vai adoecer se você acordar cedo no inverno, por exemplo.
Porque talvez isso vá gerar um conceito de como as coisas deveriam ser, e dentro de mim, e a gente está dando um exemplo bem simples, mas poderia ser algo bem mais complexo, né? Dentro de mim eu vou estar correndo contra uma naturalidade de me sentir relaxado diante de uma experiência. Isso vai gerar um conflito em mim. E isso, para mim, é o começo mais sutil de uma doença, sabe como? Sim, e eu concordo plenamente com você. Eu dei um exemplo do que poderia ser saúde ou doença, né? No entanto, nesse exemplo, o que eu coloquei não era a pessoa despertar naturalmente no inverno. O que eu coloquei ela tem um trabalho e que nesse trabalho ela tem que cumprir um horário e esse trabalho muitas vezes não respeita o fluxo natural dela. Se ela acordar, despertar naturalmente cedo e não se sentir cansada nesse despertar, isso é natural do corpo dela, isso não vai estar impactando, mas se aquilo for algo que tira ela do mais espontâneo, se ela não acorda espontaneamente, se ela segue cansada e se ela só mantém esse cansaço ao longo do dia porque tem que cumprir com a obrigação do trabalho, tem horas, tem tudo isso, aí isso sim gera doença, mas foi bom você ter levantado para poder explicar, né? Então, mas aí é que tá, né? Eu não sei se eu continuo discordando ou se eu tô querendo, trazer uma outra visão, assim, porque, por exemplo, para a maioria, a grande maioria de nós, do mundo, dos seres humanos, a gente está inserido num contexto social e cultural e econômico, principalmente econômico, porque essa é a base do capitalismo, né? Não vou discutir isso agora, porque senão esse podcast não acaba hoje. Mas, assim, nós estamos sendo exigidos, por causa desse contexto, de um jeito que é antinatural, da forma como o taoísmo vê nesse texto que a gente está discutindo, que a gente pegou como base, né? Por outro lado, às vezes eu acho que, primeiro, além de ser uma referência, talvez, e meus mestres que me perdoem por falar isso, mas que talvez não encaixe com o que a gente está vivendo agora, porque eu mesma experimentei isso na minha pele. Assim, de tá estudando a medicina chinesa tão profundamente, falar, mas gente, eu nunca vou conseguir seguir essas coisas, porque, sei lá, parece que eu ia ter que largar tudo e viver no mato, sabe? Como se fosse, assim, para, nossa, realmente ser uma taoísta com saúde. Por outro lado, é bom ter essa referência, mas acho que talvez fique um pouco inalcançável, assim, sabe? Porque a gente de fato precisa acordar cedo no inverno para ir trabalhar, porque tem que pagar a conta. Só que daí, entrando nisso, mesmo assim, o que eu vou questionar essa colocação, não tua, senão do texto, assim, nos dias de hoje, seria assim, que eu estava talvez tentando explicar antes, é assim, o fato é o fato. Vamos tomar um fato aqui. Tenho que acordar cedo no inverno para ir trabalhar. Não, é o natural do meu corpo? Não, não é. Mas o fato de eu lutar contra o sistema talvez também me adoeça. Em vez de eu aceitar, olha, é isso, a minha vida hoje é nisso, entendeu? Eu preciso acordar cedo, não querendo, não tendo disposição, ou estando infeliz no meu trabalho, ou xingando o capitalismo. Posso escolher qualquer tema aí. Mas o fato de ter uma resistência contra alguma coisa que está acontecendo, e eu não posso mudar nesse momento, não sei se no momento seguinte eu poderia, mas nesse momento, algo que me causa resistência, eu acho que é um dos pontos que nos leva a adoecer. E aí eu acho muito legal quando a gente entra para entender a psicologia budista e a taoísta, de como é que se cria uma doença que vai passar por muitas etapas até chegar no nosso corpo, sabe? Até a gente falar, nossa, eu tô com gastrite, né? E o ponto mais interessante que eu vejo que essas tradições trazem é a visão de mundo. Tudo começa na forma como eu enxergo e me relaciono com os fatos. Como a nossa paisagem interna, né, que é a forma como a gente reconhece e observa o fora, ela é o que vai dar o colorido, né, para aquilo que a gente está vivendo.
Então, e aí é bem legal você ter trazido esse ponto, porque quando eu falei dessa questão do acordar cedo e tudo, acabei que o exemplo que eu dei não trazia muito as emoções, né? E as emoções, elas são fundamentais nessa forma de enxergar o fora, porque é como a gente está lidando com elas e o tanto que elas estão permeando a nossa visão de mundo, é que a gente vai ter um olhar e se expressar na vida, né? Então, ao invés de eu conseguir colocar essa raiva em ações, em abrir situações ou em cortar situações que estão me fazendo mal e não conseguir trabalhar com ela, né, de uma forma melhor, a forma como eu vou estar lendo o mundo é uma forma raivosa. Ou as pessoas são extremamente agressivas comigo, ou eu sou extremamente agressiva com as pessoas, né? Então, as emoções, assim, nesse sentido, elas vão estar permeando bastante a maneira como a gente vai estar se relacionando, como a gente vai estar se manifestando. E aí os textos clássicos chineses, né, e o budismo também fala bastante de um vazio no coração, no sentido de ter essa abertura justo para você conseguir ver as coisas tais como elas são, sem estar tão afligida assim pelas próprias emoções, né? Por mais que essa isenção total seja um horizonte na nossa vida, né, de relação com as coisas, é importante a gente cultivar esse horizonte de uma maneira mais tranquila para que a gente não se perca mesmo, ou mesmo se perder, né, dentro das emoções, que a gente consiga voltar para isso e acolher e olhar com mais generosidade e tentar, sei lá, fazer diferente numa próxima vez. Com certeza, né, eu acho que uma coisa que está muito atual ainda, talvez, aqui no Ocidente, é a visão da psicossomática, né, no sentido que o corpo ele vai somatizar essas emoções todas que estão bem louquinhas dentro da gente, bem confusas, né, eu acho muito difícil, sei lá, eu não conheço pelo menos um ser humano não confuso, né, em algum momento pelo menos da vida, num futuro ou num passado ou num presente, isso faz parte de nós, assim. E essa, eu acho que é aí onde entra para mim, ou a minha visão, sei lá, que eu fui entendendo ao longo dos anos, assim, sobre o que significa mesmo a saúde na medicina oriental, sabe? Porque isso vai para além da relação corpo e emoções. Vai além disso, ele tem ainda os componentes da mente, mente como pensamento, mas mente como clareza também. Como uma mente vazia, como você um pouco colocou ali na tua fala, né? Existe esse vazio que os orientais falam bastante, não é um vazio existencial, senão está mais próximo de uma completude, assim. E além disso, ainda existe o campo energético, de onde tudo isso surge, né? Eu acho muito bonito ter todas essas relações dentro de nós, que eu poderia chamar de vários corpos dentro de nós, talvez o corpo mental, o corpo físico, material, o corpo energético, o corpo de pensamento, o corpo de emoção, né? Tudo isso vejo que vai ficando cada vez mais sutil. Então, a partir de uma mente que tem clareza e soltura, no sentido de que ela não é uma rocha no mar que tem aquele musgo grudado que não vai sair nunca mais, nada se prende a ela. E é a partir desse desprendimento que é o que os orientais consideram ser saúde. É esse desprendimento em relação aos fatos, né? Claro que isso eu poderia explicar com muito mais cuidado e detalhe para não ficar uma coisa meio estranha assim, mas vou tentar fazer isso da melhor forma que eu conseguir, né? De todos esses corpos que a gente está interagindo com as coisas, é tudo muito rápido, assim, a gente não percebe. Mas desse lugar de clareza, vamos dizer assim, até preferia usar outra palavra, eu diria esse lugar de paz, por quê?
Porque independente do que acontecer com os fatos, a gente pode cultivar essa paz interna. E é por essas bases que eu acho que os orientais vão nos dizer o que é saúde, sabe? Porque a doença, ela pode ser descrita com todos esses outros passos que eu vou explicar agora, que é a sua energia se movimentou, ela tem uma tendência pré-existente já. Para os orientais isso é chamado de karma. Você já nasce tendencioso, assim, é quase impossível que a gente não tenha essas tendências. E essas tendências, elas vão gerar aquilo que a gente gosta e quer manter, e aquilo que a gente não gosta e quer evitar. E aí está feita toda a brincadeira, porque todo o nosso corpo, as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles vão estar em constante conflito com aquilo que eu quero estar confortável e aquilo que eu quero evitar a todo custo. O sentido de saúde para eles é dizer, você pode ser um ponto central no meio de tudo isso que está te rodeando sem precisar se mexer com o vento. Pode vir um furacão e você pode ser o olho do furacão, porque é no olho do furacão que nada está se movendo, na verdade. Existe um vazio, talvez, ali, né? Então, eu acho, assim, belíssimo que a gente possa questionar esse ponto, a nossa visão no sentido assim, quando a gente vai no médico, a gente está com um problema, sei lá, por exemplo, gastrite. Eu quero corrigir isso, mas eu não estou perguntando, eu não estou traçando uma estratégia e perguntando, na minha opinião, a pergunta correta, porque eu vou estar perguntando o que é essa doença, o que eu fiz para merecer isso, talvez, o que eu fiz como consequência das minhas atitudes para chegar nesse ponto e o que eu posso fazer para aliviar, corrigir ou curar isso. O que é válido no seu momento, é claro que sim, a gente não vai ficar lá com gastrite de graça pro resto da vida. Se fosse assim, eu nem seria acupunturista, né? Pra estar lá fazendo tratamento nas pessoas. Porém, acho que o mais importante é a gente entender uma coisa, que eu ouvi do mestre Tenzin Wangyal uma vez, é assim, só existe uma doença. Não existem várias doenças, é uma doença, e essa doença é a nossa mente perturbada e confusa. Se a gente consegue aprofundar no funcionamento dessa mente e entender aonde está a clareza disso tudo, aí todas as doenças serão uma só. Que incrível isso, né? Eu queria até compartilhar uma experiência que eu tive essa semana, Fer, que foi muito interessante, assim, enquanto vislumbre fora do que era um reflexo dentro, assim, sabe? Justo porque, assim, eu venho atravessando um momento um pouco, digamos assim, complexo. E aí, comecei a fazer remo no mar. E aí, segunda-feira, aqui no Rio, tava um dia horrorendo. Então, era frio, chuva, vento, uma atmosfera cinza pra caramba, pesada. E eu falei assim, vou remar. Aí cheguei para a aula de remo às 6 da manhã, só tinha eu e a velha guarda do remo, porque ninguém mais quis ir remar num dia assim. Foi entrar no mar, o mar super agitado, então já levamos 3 ondas assim, já tivemos que dar uma remada e começar a tirar a água de dentro do barco para não afundar, né? O mar batendo bastante, então a canoa pá, cai, tipo montanha-russa, assim, pá, naquelas ondas. De repente, o vento parou. E aquela atmosfera de cinza ficou ainda mais densa. O mar estava cor de chumbo. E a gente passando a pá assim no mar, era como se passasse a pá em chumbo, mercúrio. Sabe aquela coisa que é difícil, um negócio pesado assim? Tava um negócio que a gente perdeu por conta da neblina e do cinza fechado. A gente não sabia para onde que era a terra. Fica a gente em alto mar, passando aquela pá com muita dificuldade para sair do lugar ainda, porque estava super pesado assim o mar e super densa a atmosfera. Então, a sensação para mim naquele momento era como se o fora tivesse manifestando e presentificando assim toda a densidade que estava dentro de mim. Foi uma experiência super bonita, assim, de conseguir poder estar trabalhando esse dentro, fora. Então, aquelas emoções pesadas. Então, eu passando a pá, assim, eu sentindo aquela, né, o remo passando e eu sentindo aquela, como se eu tivesse mesmo
navegando nas minhas emoções, assim. Então, foi bem interessante como uma observação experiência, assim, do tanto que a gente pode ter esses momentos em que o dentro e o fora, tipo, se confundem ainda mais. E aí ter essa experiência mais introspectiva, né, de mesmo fazendo uma atividade ao ar livre, mas tendo esse momento mais introspectivo de estar ali percebendo as minhas sensações, de estar, tipo, navegando nas minhas dificuldades, né? E percebendo a dificuldade também daquele momento e tendo atenção para aquilo, eu achei bem interessante. E até porque, assim, né, você falou das várias camadas do corpo, assim, como se a gente tivesse essas vários possíveis corpos, né? Então, esse corpo emocional que muitas vezes toma a gente no sentido de que a gente age muito impulsivamente, às vezes, pelas nossas emoções, quando tem essa oportunidade de poder parar e de observar mais e de sair desse automatismo, né? E permitir sentir também as emoções mais densas, assim, você consegue uma experiência mais presente, assim. Eu saí da aula tão forte, assim, tão inteira, que aí o caminhar depois em terra foi muito mais intenso, como se cada passo eu sentisse mais, assim, a minha estabilidade. Não sei, a experiência foi bem interessante. Nossa, eu achei muito massa o teu depoimento. Primeiro porque você exemplificou perfeitamente o que eu estava querendo dizer, né? No sentido que, à primeira vista, poderia ser muito angustiante você já estar passando por dificuldades internas e ainda ter esse mar meio revolto que você tá sem referência, não sabe para onde ir, mas por outro lado, olha que bonito, né? Outras pessoas ali, todo mundo indo em sincronia para algum lugar, ainda que a gente não saiba direito para onde, mas principalmente por essa entrega, sabe? Eu diria. Essa entrega que você teve de se colocar num lugar em que você entrou em consonância com aquilo, em vez de entrar em conflito. Eu acho isso que é o mais importante, talvez num aspecto mais prático, é onde começa o caminho que a medicina oriental está nos convidando, né? Porque esse caminho é para dentro, a gente vai como se virasse os pezinhos e caminhasse para dentro da pele, assim, sabe? Parece que não tem outra alternativa, sabe? Eu também tive uma experiência bem parecida com a tua, assim, no sentido de despertar para esse lugar, assim, de falar, eu posso estar aqui, retomando um pouco o que eu disse, né? Descrevendo todas as doenças. E foi muito interessante quando isso aconteceu na minha vida, porque eu ainda estava na Espanha estudando medicina chinesa. Foi lá que eu me formei, né? Então estava com aquilo tudo muito fresco e muito com os olhos brilhando, de falar, nossa, que medicina maravilhosa, olha o nível de preciosismo, assim, ou talvez de preciosidade é a melhor palavra, de detalhes que eles descrevem o funcionamento humano em todos esses corpos que a gente comentou, sabe? Não tem como você não ficar encantado. Você fala assim, meu Deus, né? Que joia que eu encontrei e muito feliz por isso. Por outro lado, eu também estava vivendo uma quebra de paradigmas, porque eu saí do meu país e fui viver em outro país, e isso, nossa, acarretou muitas coisas que me convidaram para forçadamente conhecer esse lado, assim, sabe? Que era assim, no auge, da flor da minha juventude, eu resolvi, né? Eu que sempre fui muito pra fora, falo pra caramba, super quero socializar com as pessoas, todo mundo é amigo, né? Super essa coisa solar, apesar de viver em Curitiba quase toda a minha vida, tinha esse lado meu solar, assim. Quando eu cheguei na Espanha, é um povo mais seco, mais taciturno, assim, sabe? Uma coisa que foi um pouco chocante pra mim no começo. Eu me senti completamente fora, sei lá, do normal, assim. É como se, tipo, como assim isso existe, sabe? Por um lado, isso me trouxe estranhamento, mas por outro, me trouxe o convite, que é esse convite de conhecer o que é sóbrio, né? O que é isso aqui que não tem muitas variações de cor, sabe? Não é nem tão alegre, nem muito triste. É uma coisa meio cinza, eu diria. E eu senti que essa fase da minha vida foi meio cinza, porém
o que eu tomei disso foi um caminho para me autoconhecer, que eu precisava dessa ausência de estímulos excitantes, por assim dizer, no sentido de estar conversando com um monte de gente, conhecer um país novo. Tudo isso, de alguma forma, me levou cada vez mais para o meu mundo interno, assim. E eu tô falando tudo isso para dizer que depois disso, quando terminou esse período, eu fui para a China, lá onde eu conheci o meu professor. Ele também tinha estudado medicina chinesa. E aí ele falou assim, olha, vamos lembrar que eu tinha acabado de me formar e tal, com tudo aquilo muito fresco, muito encantador, assim. Aí ele falou assim, a medicina chinesa, ela é maravilhosa, mas ela é muito limitada. Eu falei, o quê? Limitado? Do que você está falando? Meu Deus, como assim? Eu não acredito que eu vim até a China para ouvir isso. Mas sabe o que eu fui buscar quando eu fui para a China? Foi porque eu já estava trabalhando há algum tempo com medicina chinesa, principalmente por causa da massagem, né? Antes de me formar com as agulhas. Mas eu tinha essa percepção, assim, que as pessoas, elas vinham em ciclos e círculos. Tanto porque elas vinham, se tratavam de alguma questão, melhoravam daquilo, não vinham mais, voltavam depois de um tempo com outra coisa, quanto, às vezes, as pessoas ficarem nos mesmos ciclos ali, sabe? E eu me questionei isso, assim, eu falei, não é possível que essa seja a nossa vida, sabe? Não tem saída para isso. A gente vai ficar sempre circulando de doença entre doença. E quando eu me propus ir para a China, foi porque eu pensei assim, olha, se todo esse conhecimento veio do taoísmo, eu quero ir até lá, onde ele surgiu, para ver, porque alguém vai me dar alguma resposta. Quando esse meu professor, o Li Siming, me questionou isso, ele me respondeu essa pergunta. Ele falou, se uma medicina que é tão descritiva, em tantos detalhes, tão maravilhosa, é limitada, a partir de qual lugar que ele está olhando? E foi aí que eu realmente entendi o valor e o papel da meditação na minha vida, porque eu já fazia as práticas, né? Mas ali foi assim, ó, pá! Isso é saúde. É sobre isso, sabe? É esse o ponto. Eu posso descrever a doença da forma que eu quiser. Isso ainda não vai me libertar desse ciclo de adoecimento. Por quê? Voltando à questão do José Luiz Padilha que eu comentei lá no início, na natureza nada adoece. Segundo a psicologia budista, as nossas doenças, de alguma forma ou de outra, elas são uma construção. A forma de a gente ver aquilo como sofrimento, entende? Porque a gente pode ter condições do corpo que são inevitáveis, porque é natural do corpo deteriorar. Mas isso não quer dizer que seja uma enfermidade, isso não quer dizer que seja um adoecimento. Passa a ser um adoecimento a partir do momento que a gente cria um conceito e constrói o que deveria ser a saúde. E aí eu acho que é um ponto que, vai dar na nossa cara, né? Porque você fala, mas então tudo é isso? Tudo é uma construção? Como é que eu vou me libertar dessa construção para viver, né? Viver saudavelmente. A questão é, justamente, a gente não se liberta se a gente continuar olhando para as coisas a partir dessa construção única do que é a saúde. Que talvez, mais tendenciosamente aqui no Ocidente, a gente vai achar que a saúde é não ter dores, a gente vai achar que saúde é, até assim, para quem está mais ligado, assim, em algo mais profundo, eu diria, que seria estar com uma vida emocional, ou um corpo emocional, por assim dizer, mais tranquilo. Mas daí vem esses mestres e vão trazer para um outro lugar, que seria, assim, eu arrisco dizer que seria um lugar do espírito, mas não no espírito como religiosidade, senão espírito como expansão, como abertura, como liberdade real, assim, que também é outro conceito que, nossa, eu adoraria que a gente fizesse um episódio só para falar sobre isso. Vamos desconstruir todas essas ideias que a gente tem sobre liberdade, porque assim, aí é o ponto. Toda a construção, ela vai depender de fatores, de causas e consequências, partes daquilo tudo para formar um conceito, vamos dizer assim. Isso por si só já é frágil. Isso por si só já tende ao
detrimento, por assim dizer. Então, você pode incluir o que você quiser aí. Doenças físicas, doenças mentais, doenças emocionais, doenças conceituais de visão de mundo, que esse é o ponto que eu gostaria de realmente trazer hoje, falar assim, ó, a medicina oriental, ela entende que a saúde, ela é antes de todas as coisas que a gente cria, mas principalmente, tudo começa com a visão de mundo. A partir do olhar que eu tenho internamente, eu vou construir uma realidade. E isso é o que a psicologia budista chama de avidya, né? Que é a não visão, a perda da visão. A partir desse momento que eu construí uma realidade e não estou vendo ela como ela é de fato, o que isso quer dizer? Que eu tenho toda uma impressão de energia, de emoções, de pensamentos, de certo e errado, de moralismo, que eu já não estou vendo aquilo que está na minha frente como ela é. Por exemplo, estou olhando aqui uma lavanda. O simples fato de eu olhar a lavanda, eu não consigo já olhar ela como ela é. Eu já estou lembrando que eu gosto de lavanda, porque o cheiro me acalma. Eu gosto porque aqui no lugar onde eu trabalho tem muita lavanda, e ele é um lugar muito especial, já me conforta o coração. Por outro lado, eu poderia ter algum trauma com a lavanda, por exemplo, sei lá por qual razão, eu sofri um acidente de carro numa estrada que tinha um monte de lavanda e foi terrível aquilo para mim. Toda vez que eu olho para a lavanda, eu sinto um aperto no coração. Na lavanda não tem nada. Não é sobre a lavanda, entendeu? É sobre nós e sobre isso que a gente está colocando. E a psicologia budista, ela faz uma consideração que eu acho importantíssima, que não é só sobre o ruim, só sobre o traumático que a gente deveria ter cuidado ao olhar. É sobre as experiências boas também. Porque as experiências boas, elas podem gerar um apego também, que a gente quer preservar elas e não solta. Então, quando a vida vem com esse fluxo, que é que a gente estava falando no começo, o fato de a gente querer segurar aquilo também pode ser motivo de adoecimento. E eu acho que no sentido até bem interessante, no sentido da integração do yin e do yang, da luz e da sombra. A gente não pode perseguir a saúde achando que ela é aquele momento que a gente vai estar bem, aquele momento que meu estômago parar de queimar, aquele momento que meu joelho não estiver doendo, aquele momento que meu coração estiver tranquilo. Talvez a gente possa perceber que a saúde, ela é tudo isso. Ela é o joelho doendo, ela é o estômago incomodando, ela é o coração partido e apertado. Mas eu posso abraçar tudo isso a partir de um lugar que eles vão descrever como vazio, vai acolher a partir de um outro lugar que não é o lugar que fez essa construção de que a lavanda devia ser boa ou ruim. É o lugar que é neutro, é o lugar que apenas acolhe. E isso não poderia ser mais taoísta, mais budista, sobre o que significa ter saúde. A saúde, ela é a união dos opostos, eu acho. Na minha visão, assim, eu acho que ela viria assim como é o encontro com o perene, porque todo o resto ele é impermanente e a tendência do impermanente é acabar, começar, acabar, começar. Então a gente está aqui fazendo esse convite para que a gente descubra esse lugar. E esse lugar não é nada idealizado, não é nada distante, não está lá no Buda. Esse lugar está em nós. Basta que a gente sente e silencie ao ponto de conseguir ouvir. Chegamos ao final desse episódio. Conheça mais sobre o nosso conteúdo e também sobre o nosso trabalho clínico e docente, nos seguindo nas redes sociais, @medicinarpodcast. No próximo episódio, dia 10 de março, falaremos sobre o vazio do coração. Esperamos vocês na próxima lua nova. Um abraço e até lá!